bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a situação está muito tensa, a relação entre Estados Unidos e Rússia nesse momento, por conta, claro, dos acidentes, entre aspas, nas duas tubulações, tanto do Nord Stream 1 quanto do Nord Stream 2, esta semana. Hoje, o jornalista Mike Adams, jornalista e escritor, criador do site Natural News, sempre muito bem informado, trouxe 14 pontos do que já se sabe em relação ao Nord Stream 1 e 2. O primeiro ponto diz o seguinte: estamos sendo informados de que as seções onde os dutos foram danificados estão de 70 a 90 metros abaixo do nível do mar. Então alguém precisaria descer bem fundo para chegar até eles, em caso, claro, de sabotagem ou ataque direto a essas tubulações. Isso exigiria, evidentemente, muito equipamento e pessoas absolutamente treinadas para isso. Ponto 2. É extremamente improvável que esses dutos tenham sido rompidos por acidente, porque são extremamente grossos. O próprio tubo de aço tem uma parede de 4,1 centímetros e é revestido em concreto reforçado com aço de até 11 centímetros de espessura, o revestimento. Cada seção do tubo pesa 11 toneladas, que vão para 24 ou 25 toneladas após a aplicação do concreto, o que exigiria, então, para provocar o acidente, evidentemente, que uma força detonadora, uma explosão muito forte. Ponto 3. Está sendo relatado que explosões foram ouvidas nas áreas onde o gás está vazando dos dutos. Explosões foram ouvidas perto dos canos Nord Stream 1 e 2, onde o gás está vazando para o Báltico, a partir de 3 buracos, confirmaram cientistas, enquanto preocupações crônicas de segurança levaram à imposição de uma zona de exclusão de 8 quilômetros ao redor da área afetada, onde escapa o gás. 4. A Rede Sísmica Nacional Sueca detectou uma explosão que registrou 1,9 na escala Richter e outra que registrou 2,3. Duas poderosas explosões submarinas, diz Mike Adams, foram detectadas na segunda-feira na mesma área do mar que os vazamentos de gás Nord Stream, de acordo com a Rede Nacional Sueca, foram descobertas. A rede de monitoramento disse que a primeira explosão ocorreu na segunda-feira às 2h03, horário sueco, com magnitude de 1,9 na escala Richter, seguida por uma segunda explosão às 19h04 do mesmo dia, com magnitude de 2,3. Ponto 5. Uma declaração militar afirmou que o maior vazamento está espalhando bolhas com até 1 quilômetro de diâmetro. O menor está criando um círculo de cerca de 200 metros, ou 656 pés de diâmetro, enquanto o chefe da Agência de Energia da Dinamarca disse que isso pode levar até uma semana para que o gás pare de escoar para o mar. Ponto 6. Autoridades alemãs estão alegando que este foi um ato deliberado de sabotagem. A Alemanha está supostamente muito menos hesitante, no entanto, com as autoridades acreditando que a sabotagem é praticamente a única causa plausível para os vazamentos. Ponto 7. Curiosamente, esse acidente ocorreu apenas um dia depois que milhares de manifestantes alemães saíram às ruas e exigiram a abertura do oleoduto Nord Stream 2. Milhares de manifestantes tomaram as ruas da cidade litorânea de Lubmin, no noroeste da Alemanha, no domingo, pedindo às autoridades que colocassem em serviço o projeto de oleoduto Nord Stream 2, que foi projetado para transportar combustível da Rússia para a Alemanha. A Alemanha havia paralisado o lançamento do ambicioso projeto, diz Mike Adams, por meses antes de colocá-lo num segundo plano após a operação militar da Rússia na Ucrânia, que agora está em seu 8º mês. Ponto 8. O primeiro-ministro da Dinamarca também acredita que foi um ato deliberado de sabotagem. Ponto 9. Já os ucranianos, por sua vez, estão culpando os russos.
Hoje, a chancelaria russa disse que isso é um absurdo. Melhor dizendo, o porta-voz do Kremlin, Peskov, disse que é um absurdo acusar a Rússia de provocar o acidente, porque afinal trata-se de um patrimônio russo que está sendo perdido. Seria aí muito mais fácil fechar a torneira do que desperdiçar o próprio gás, o que faz bastante sentido. Ponto 10. Está sendo relatado que a CIA alertou recentemente a Alemanha sobre um possível ataque aos oleodutos. A revista alemã Spiegel disse que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, alertou recentemente Berlim sobre os crescentes sinais de um possível ataque planejado aos sistemas de duto Nord Stream. A Spiegel informou, citando fontes não identificadas, que a CIA alertou Berlim no verão sobre possíveis ataques aos Nord Stream 1 e 2. Ponto 11. Um membro do Parlamento Europeu, um membro polonês do Parlamento Europeu, parece absolutamente convencido de que os Estados Unidos estavam por trás do ataque. E aí o Ministério das Relações Exteriores, hoje, através de Maria Zakharova, perguntou aos Estados Unidos se eles têm, de fato, alguma ligação com este acidente. Ainda não houve resposta da Casa Branca. Ponto 12. Joe Biden ameaçou anteriormente terminar, cancelar, parar o oleoduto Nord Stream 2. Se a Rússia invadir, disse Biden na época, então não haverá mais um Nord Stream 2. Vamos acabar com isso, ele disse. 13. Victoria Nuland também anunciou ou ameaçou anteriormente o oleoduto Nord Stream 2. Ela disse, se a Rússia invadir a Ucrânia de uma forma ou de outra, o Nord Stream 2 não avançará. Ponto 14. Aqui há bastante curiosidade em relação a esse ponto. Enquanto isso, autoridades europeias acabaram de se reunir para uma cerimônia para marcar a abertura do novo tubo báltico. Líderes da Polônia, Noruega e Dinamarca participaram de uma cerimônia para marcar a abertura do novo tubo báltico, uma etapa-chave na tentativa de afastar a Polônia e a Europa do gás russo. O gasoduto transportará gás natural na plataforma norueguesa via Dinamarca e através do Mar Báltico até a Polônia. É a peça central de uma estratégia polonesa de diversificação da Rússia, que começou anos antes da invasão da Ucrânia por Moscou e, em fevereiro, desencadeando uma crise global de energia. Os fluxos da Noruega, juntamente com o abastecimento através de terminais de gás liquefeito, serão centrais para o plano da Polônia. O país foi cortado do fornecimento do gás russo em abril, supostamente por se recusar pagá-lo em rublos. Bem, termina Mike Adams perguntando, então, o que tudo isso significa? Ele mesmo responde, não sei. Não sei, mas isso certamente não será bom para a crescente crise energética da Europa. Vai ser um inverno muito frio em todo o continente e haverá muita raiva. Como eu continuo avisando, o estilo de vida confortável que todos nós estamos desfrutando, diz ele, será interrompido em breve. Tudo está mudando muito rapidamente e muita dor está aí no horizonte. Portanto, eu os encorajo a monitorar os eventos globais muito de perto nos próximos meses, porque eles terão implicações muito sérias para todos os homens, mulheres e crianças em todo o planeta. Termina Mike Adams dizendo, bem, é claro, não é preciso aqui muito esforço para imaginar que, se de fato houve um ataque diretamente dos Estados Unidos e da Europa, com participação europeia, claro, aos gasodutos russos, haverá retaliação, sim, haverá uma resposta muito dura. Vladimir Putin, a semana passada, já havia feito um discurso dizendo que, se a Rússia se sentir ameaçada na integridade do seu território, ela terá, sim, que responder de forma dura, usando, inclusive, suas armas de destruição em massa. Voltou a falar forte ontem em relação a esta crise com o Ocidente. É preciso tomar muito cuidado, a Polônia especialmente.
Porque, uma vez constatado que a Rússia sai do negócio do gás por conta de um ataque, ela evidentemente exigirá que também outros atores saiam do mesmo negócio e usando, evidentemente, das mesmas armas. E assim teremos então um quadro muito dramático até o final do ano, que poderá evoluir, claro, para um conflito nuclear entre Estados Unidos e Rússia, com participação da OTAN. Bem, esse é o cenário mais apocalíptico, mais dramático, mas não está descartado. Muita gente hoje, na própria União Europeia, já vê isso como uma possibilidade, porque nem OTAN, nem Estados Unidos, liderados pelo fantástico Joe, têm interesse em manter, ou pelo menos resgatar, um mínimo de cordialidade nas relações com a Rússia. Então está aí o impasse. A Rússia, claro, já deixou muito claro que isso não ficará assim, e a cada minuto que passa se comprova de que sim, os 2 gasodutos foram atacados. E aí? Isso é chamar para a guerra, evidentemente. Eu vou ficando por aqui. Hoje era para falar do processo da eugenia, que vem depois de Charles Darwin, mas como essa notícia é importante, então eu deixarei para amanhã. Voltarei a esse assunto amanhã em relação aos arquitetos da cultura da morte. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Estamos precisando muito da sua colaboração. Se puder, torne-se membro desse canal e compartilhe os nossos vídeos. Até amanhã, se Deus quiser. Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.